quero trazer uma palavra voltada para esta data, para este momento, que é a celebração ao Dia das Mães. Tá? Então, eu quero introduzir esse assunto de hoje mencionando uma Eva especial da história da humanidade. Eu chamo de Eva especial a Maria, mãe de Jesus. E eu trago aqui esta reflexão, pensando em Maria, é fruto de uma leitura de uma obra de Augusto Cury, onde ele faz uma colocação, e eu quero colocar aqui, literal, aquilo que ele escreve, né? Ele diz que Maria fez de sua vida um contrato de risco, desde que aceitou ser mãe do menino Jesus. E eu li essa frase, lendo o texto do Augusto Cury, e eu comecei a pensar a respeito disso, que é uma realidade na vida de toda mãe, esse contrato de risco. A mulher, quando ela decide ser mãe, talvez a maioria das mulheres não pensem, não olhem por esse lado. Ainda bem, né? Ainda bem. Que é um contrato de risco. Eu fico perguntando, às vezes, não é? E agora eu quero me dirigir aos adolescentes, aos jovens, aos juniores da nossa igreja. Eu vou fazer uma pergunta. Você ama sua mãe? Quem ama a mãe aqui, levanta a mão. Vamos ver. Olha que maravilha, né? Agora, eu faço uma outra pergunta. Você sabia que a mamãe poderia ter morrido quando ela ficou grávida de você? Você sabia que a mamãe poderia ter morrido na hora do parto, quando você nasceu? Você sabia que a sua mãe poderia ter morrido durante o período da gestação que ela estava esperando para você chegar? Então, quando a gente olha para a maternidade como esse contrato de risco, nós podemos vê-lo em vários aspectos. Em vários aspectos. Eu me lembro da história da mãe de Sansão, né? Quando o anjo fala com ela que ela era uma mulher estéril, e o anjo diz que ela vai dar luz a um menino. Ela vai ganhar um menino, vai ser mãe de um menino. A preocupação é como devo criar este menino. Porque, na verdade, irmãos, quando a mulher está esperando um bebê, ela não sabe nada do que vai acontecer com esse bebê. Como será a vida dele? Como será a história dessa criança? O que ela vai ter que enfrentar na criação, na educação dessa criança. Por isso, eu estou entendendo que esse contrato de risco, ele é sério, é grande. Porque, às vezes, nós achamos que é simplesmente ter um filho. E não é. Mães sofrem por conta dos filhos, mais do que os pais. Eu não tenho nenhum problema de dizer isso. Se você vai à porta das cadeias, você vai encontrar 90% de mães querendo ver os filhos. Você não vê muitos pais lá. Mas as mães, elas não deixam. Elas estão sempre tentando cuidar a sua cria. Não importa o que ele faça, que ele seja onde ele esteja. Então, esse contrato de risco, meus irmãos, ele se dá em vários aspectos. Em vários aspectos. Mas o que eu acho e chamo a atenção ser o mais sério
é o risco da própria vida. É o risco da própria vida. A gravidez é um período de muitas mudanças. As mulheres que o digam. Há mudanças, há dificuldades que a gente não pode avaliar. Eu fico pensando quando Paulo escreve aos Gálatas e ele vai dizer aos irmãos lá da Galácia, ele vai dizer: meus filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto. E eu leio e eu fico pensando como é que Paulo sabe como é a dor de parto. Não é verdade? A gente não sabe, né, pastor Marcos? Não tem nem ideia como é que é esse negócio de dor de parto, né? Mas Paulo, ele diz que ele sofria por aquelas pessoas, de novo, as dores do parto. E as irmãs, as mulheres, as mães, elas sabem o que é o parto. Hoje já está mais amenizado esse negócio, né? Já tem anestesia, já tem a RAC, tem não sei o quê, né? Mas mesmo assim deve doer um pouco depois, né? Então, é uma história de risco, sim, e nós não podemos fugir disso. Então, quando eu chamo essa Maria de Eva, eu quero trazer para nós o texto que está lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, no verso 20. O homem, lá no Gênesis, se você começa a ler desde o primeiro capítulo, a história se dá em vários episódios, em vários viés ali da criação, não é verdade? Mas quando chegamos no capítulo 3, Adão, o homem, ele já havia dado nome a todos os animais que Deus havia criado. Já havia chamado cada um pelo nome. Agora você imagina que trabalhão. Passava um bichinho ali, ele falava: esse é o tatu. Passava outro, falava: esse é a capivara. Esse é o tamanduá, esse é a onça, esse é o leão, esse é o jacaré, esse é não sei o quê. E Adão estava ali, eu não sei quantos dias ele passou dando nome aos animais. E chega ao final do capítulo 2, ele não consegue dar nome à sua companheira. Diz o capítulo 2 que ele não acha, né? Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E ele não conseguia sequer dar nome à mulher. Então, lá no capítulo 3, no verso 20, diz assim: e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então, o nome Eva, eu quero que você entenda que é a mesma coisa de mãe. Eva significa mãe. Viu, irmã Ana Lúcia? Você é Eva, porque você é mãe desse rapazão aí. Tá? Alzira é Eva, porque é mãe da Tatiana. E assim cada uma das irmãs aqui. Você é Eva porque você é mãe de um ser humano. E isso é importante, é fundamental a gente entender. E quando nós lemos no capítulo 1, verso 27 e 28, nós vamos entender também uma outra situação que diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, a mulher também é feita à imagem e à semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus na maternidade. Uma das ordens que Deus dá nesse momento da criação é: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Aí estava estabelecida a maternidade. Só que tem um detalhe: Deus disse que era para fazer isso.
Ele não disse como. Então você precisa entender, é verdade, você precisa entender a narrativa do Gênesis, que Deus diz o que ele faz, depois ele diz como ele faz. Capítulo 2 ele vai dizer como é que foi feito o homem, como é que foi feita a mulher. Vai dizer como eles deveriam conviver, que deveriam casar, ser uma só carne, aquela coisa toda. Então, no capítulo 2, Deus diz como deve ser, como ele fez e como deve ser. E no capítulo 3, nós vamos encontrar, então, Adão dando esse nome à sua esposa. Mas quando eu volto à história da imagem, a imagem descreve uma semelhança exata. O que é uma imagem? É uma semelhança exata. Eu tiro uma foto, tem uma imagem, e eu olho para aquela foto, é Bruno. É aquela foto. Mas ela não é Bruno. Você está entendendo? A imagem, a semelhança de Deus é isso. Nós fomos criados à imagem, à semelhança de Deus, mas não somos deuses. Nós não somos deuses. A mulher também não é uma deusa, ela é a mulher. A imagem e a semelhança de Deus. E ela foi criada com esse objetivo do Senhor. Tá? Deus a criou para ser a imagem dele. Então, o que eu quero pensar aqui? Espera aí, deu um zip aqui no negócio. Eu não sei como é que apaga. Muito bem. Então, a imagem. Lá no Jardim do Éden, a ordem do Criador é de multiplicação. Não é verdade? Não é isso que a gente viu? De frutificação. A mulher, eu creio que ela entendeu bem a ordem de Deus. O homem, ele achou que seria um trabalho bruto que ele tinha que fazer para que houvesse multiplicação, para que houvesse essa, vamos dizer, esse encher a terra, esse ser fecundo. Aí a mulher, ela entende de uma forma diferente. O macho entendeu que seria pela força, a fêmea teve uma outra visão da criação de Deus. Quando a mulher prioriza o que Deus não quer que seja prioridade na sua vida, ela está negligenciando a necessidade disso que está colocado no versículo 28. Deus disse que abençoou, e para que eles fossem fecundos, que eles se multiplicassem, que enchessem a terra, que sujeitassem. E hoje nós vemos uma situação, meus irmãos, minhas irmãs, tá? Eu não sei se quem não quer ter mais filhos são os homens ou as mulheres. Eu tenho uma dúvida, né? Mas o negócio está ficando difícil. Gente, eu estava lá de férias em Brasília, e eu estava andando pelas ruas, mas o que tem de gente andando com um cachorrinho? É uma coisa de doido. Tem gente que vai com 2 cachorrinhos na rua, passeando. Né? E eu vi lá uma loja, um shopping de cachorro, né? Um pet, mas um negócio assim surreal. Tá? E as pessoas andam com o cachorrinho dentro do carro, o cachorrinho com a carinha na janela, aquela coisa toda, né? Tudo de fitinha. Mas está um negócio lindo isso aí. Porque as pessoas não querem mais ter filho, essa é a realidade. Parabéns, José. Diógenes. Corajosos, corajosos, né? Falando nisso, estou trazendo aí um programa para os homens que é Guerreiros, né? Corajosos, para a gente conversar depois, viu, Diógenes? Para a gente estudar um livro aí. Mas é importante a gente entender que as pessoas estão perdendo essa visão da fecundidade, da multiplicação, da criação. Talvez os muçulmanos, os islâmicos, entenderam isso melhor do que a gente. Sabe como que eles estão evangelizando o mundo? Fazendo filhos. O objetivo deles é que cada casal tenha 8 filhos. Diógenes está quase chegando lá. Não é, Diógenes? 8 filhos. Mas por quê? Só que eles fazem o seguinte, eles não casam com mulheres
maioria muçulmana, casa com as mulheres não muçulmanas. E quando eles ganham filho de relações não muçulmanas, o que vai acontecer? Eles vão criar aquela criança dentro do Islã. Então, se você ter 8 filhos, você vai ter 8 convertidos lá. Esse é o tipo de evangelização mais forte que eles estão fazendo. É através da fecundidade, através da multiplicação. E nós cristãos estamos falando, não, para de negócio de ter filho, esse negócio é problema. Não vamos ter filho mais, não. A gente precisa entender a ordem de Deus. Precisamos entender a ordem de Deus. E isso é muito importante. Tá? Então, lá no Éden, a mulher, ela entendeu, ela teve uma compreensão da ordem de Deus, do Criador. Quando a mulher, então, dá prioridade a isso, isso deve se aplicar às suas posições dentro da família. Por que eu digo que a mulher entendeu diferente do homem? Cá entre nós, irmãos, as mulheres não estão aqui, só nós, casados, tá? Só nós. Né, Antunes? Quem que manda? Não precisa responder, né? A gente faz tudo que elas querem. Quando Deus disse que deveria ser assim, e o homem entendeu que seria um domínio pela força, pela garra, pelo poder, a mulher entendeu diferente. Ela entendeu diferente. Né? E começa, então, a aplicar essa sabedoria dentro do lar, da família, na criação dos filhos. Não é verdade? O Dia das Mães só perde para o Natal. Para o pessoal do comércio aí, não é verdade? E o Dia dos Pais? Está lá na zona de rebaixamento. Parece o Vasco da Gama. Por quê? É isso que eu quero que vocês entendam. A valorização da mulher é importante. Né? Então, a Eva, ela, com essa semelhança, imagem de Deus, a mãe, ela tem vamos dizer assim, o domínio, o poder territorial, que às vezes a gente não pode desprezar. Né? Então, isso é fundamental. A Eva, a mãe de todos os viventes, como está aqui no capítulo 3, no desenrolar da criação tem várias fases. No primeiro capítulo, Deus criou todas as coisas e as estabeleceu cada qual segundo a sua espécie. O homem foi criado macho e fêmea. No segundo capítulo, o Senhor Deus passa a explicar como Ele criou o homem e a mulher e como eles deveriam viver e se relacionar com as demais coisas criadas. O homem deu o nome a todos os animais da terra. Tudo que Deus tinha criado, o homem passou e deu nome. Porém, não conseguiu dar nome à sua companheira. Então, quando nós chegamos aqui no capítulo 3, nos deparamos com o dilema da queda pela desobediência. Por que eu estou falando da queda? É o registro da entrada da morte na vida da humanidade. E esse problema, essa equação tinha que ser resolvida, sabiam? Não tinha remédio para a morte. O Senhor Deus disse para o casal, olha, lá no meio do jardim do Éden, tem uma árvore que vocês não podem comer daquele fruto. Se vocês comerem, no dia que comerem, vocês certamente morrerão. Mas o que eles fizeram? Foram lá e comeram. Certamente morrerão. A morte já estava estabelecida. Não havia mais remédio para isso. E precisava, então, ser resolvida essa questão da morte. Quando chegamos ao 3º capítulo, então, nos deparamos com esse dilema da queda. Tá? E o que vai acontecer? Adão, meus irmãos, minhas irmãs, após tudo isso, ele precisava completar a tarefa de dar o nome a tudo que o Senhor havia criado, conforme Gênesis 2:20. Ele conseguiu dar o nome justo para sua companheira.
Mas por que Adão dá esse nome de Eva? Porque Adão começa a descobrir, ali naquele exato momento, que a morte estava estabelecida, mas que a resolução do problema estava com a Eva. Adão acabou de descobrir que ele não tinha útero, que ele não tinha placenta, que ele não conseguia gerar um filho. Ele poderia até fazer um filho, mas não ia segurar 9 meses. Então, Adão, ele descobre isso pelo direcionamento do Espírito Santo, e ele então chama a mulher de mãe de todos os seres humanos, mãe dos viventes. Porque a partir dali, a vida volta. Aquilo que estava perdido, aquilo que estava condenado a não existir mais, passa a existir a partir do momento que a mulher pode gerar vidas. Eu falo que aqui, meus irmãos, é interessante esse texto, porque fico pensando, mas Deus ele fez uma terceirização aqui. Ele terceirizou à mulher aquilo que ele havia feito, que é gerar a vida. Lá no deu o fôlego da vida e o homem se torna vivente. Tá? Então aquilo cessa a criação. E aí Eva, a mulher, a mãe dos seres humanos, começa a ter essa prerrogativa. Por isso que hoje você tem uma série de coisas que a gente considera modernas. Ó, barriga de aluguel. Tem gente que aluga a barriga para ter bebê para os outros. Isso é coisa antiga, né? Deus já fez isso, ele alugou a barriga da mulher. De cada uma das irmãs que são mães aqui, Deus te deu esse privilégio, ele terceirizou para você ser essa bênção, carregar esse filho, dar à luz, cuidar, amamentar, amar. Coisas interessantes, importantes. Então, Adão ele vislumbra a única saída possível para que houvesse como cumprir a determinação de Deus de serem frutíferos e multiplicar. O segredo estava com a mulher. Só ela tinha maneira de dar a continuidade à raça humana. Ela tinha no seu ventre um órgão de suma importância que nós conhecemos como útero. E ali é a sede da vida. O homem sabia que a morte lhe sobreviria, e a sua esposa também, mas através dela uma nova vida surgiria para gerações que ainda não haviam nascido. E a partir dali você vai ver a história acontecendo, você vai ver o Caim, o Abel e depois toda a geração de seres humanos. Por ter comido da árvore do conhecimento, o homem perdeu o direito à árvore da vida. Ele perdeu o direito à árvore da vida. Resta-nos agora receber a vida através da instrumentalidade da mulher, que empresta o seu corpo para o Criador, para que nele novas vidas sejam geradas. Por isso, mulher é Eva, a mãe dos seres humanos. Por isso, minhas irmãs, as mães aqui presentes, quero que você fique em pé, todas as mães, fiquem em pé. Que maravilha, né? E nós vamos dar uma salva de palmas a elas. Obrigado por vocês correrem esse risco de gerar filhos para esse mundo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Podem.